E aí, galera, beleza? Essa vai ser a última das 3 aulas introduzindo equações, tá certo? A última coisa que a gente vai ver é classificação. A classificação das equações diferenciais são por tipo, ordem e linearidade. O tipo é se ela é uma equação diferencial ordinária ou parcial. Uma equação diferencial ordinária é uma equação onde tem derivadas ordinárias. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que a sua função depende apenas de uma variável. Então, quando você for derivar, as derivadas são sempre em relação a essa única variável. As suas derivadas são sempre derivadas ordinárias. Aqui você tem uma função que está derivada em relação a t, aqui derivada segunda em relação a t, derivada em relação a t também nessas duas variáveis. Aqui tem x e y, mas elas são derivadas apenas em relação a t. Equação diferencial parcial é aquela que tem apenas derivadas parciais. E vocês devem ter aprendido em cálculo que derivadas parciais só aparecem quando você tem uma função que depende de mais de uma variável. Você pode derivar ela em relação à primeira variável ou derivar ela em relação à segunda variável. Então esses caras aqui são exemplos de equações diferenciais parciais. Então, esses caras aqui são exemplos de equações diferenciais parciais, pois todas elas têm derivadas parciais, porque a sua função depende de mais de uma variável. Dá para ver aqui que o meu u depende de x e de y, já que eu estou derivando em relação a x e em relação a y. A mesma coisa nesses outros. U depende de x e t, u depende de y, v depende de x. Então é isso, equação diferencial ordinária e equação diferencial parcial. Nesse estudo da gente, a gente vai estudar apenas equações diferenciais ordinárias, ou EDO. A outra classificação é a ordem. Bom, eu acho que a ordem é a mais simples das três, porque a ordem de uma equação diferencial é a ordem de maior derivada da equação. Por exemplo, aqui você tem essa equação, você tem essa derivada, só que essa aqui é uma derivada de ordem 2 e essa derivada de ordem 1. Cuidado, viu? Esse 3 aqui é potência, não é a ordem da derivada. Então, esse cara aqui é uma equação de segunda ordem. Esse cara aqui é quem? Bom, esse cara só tem essa derivada. E essa derivada é de ordem 1. Então, essa equação é uma equação diferencial ordinária de ordem 1. Esse cara aqui tem o quê? Tem essa derivada e essa derivada. Essa derivada é de maior ordem, então essa equação é uma equação diferencial ordinária de ordem 2. E por fim, essa aqui. Tem derivada aqui, aqui, aqui. Essa aqui é de primeira, essa é de segunda e essa é de terceira. Então esse cara é uma equação diferencial ordinária de ordem 3. Pronto, a ordem é só isso. Olha toda a sua equação, olha aquela derivada mais alta e ela dá a ordem da sua equação. Bom, a última classificação é em relação à linearidade. Uma EDO de enésima ordem é linear quando a equação for desse tipo aqui que você está vendo aqui embaixo, tá certo? Isso aqui é uma equação genérica linear. Bom, essa equação visualmente é meio complicado, mas o que dá para tirar daqui? Observe os coeficientes, a n menos 1, a 1, a 0. Os coeficientes eles não possuem y envolvido. Por exemplo, se você encontrar algo do tipo 2y', esse termo é linear. O coeficiente é 2 e ele não possui y. Agora, se você encontrar algo do tipo 2 menos y', bom, esse cara não vai ser linear, porque o seu coeficiente tem um y envolvido, certo? Então é isso. Se não tiver y envolvido, ele é linear. Se tiver y envolvido, ele não é linear. E o que mais dá para notar aqui? Observe esses y aqui na sua equação. Esse cara que está entre parênteses é a ordem da derivada, ele não é uma potência. Esse aqui é da derivada de ordem n. A mesma coisa aqui, isso é a ordem da derivada. Todos esses y, eles têm potência 1. Esse cara tem potência 1, esse cara tem potência 1, esse cara tem potência 1 e esse também. Então é outra coisa que a gente vai notar. Se todos os seus y têm potência 1, então esse cara é linear. Por exemplo, se você tem y duas linhas, esse termo é linear, porque a potência dele é 1. Isso aqui é a derivada.
Agora, se você botou uma potência aqui, por exemplo, 2, ele já deixou de ser linear, tá certo? Então, qualquer cara que tenha y e a potência seja diferente de 1, esse cara não é linear. Bora ver esses exemplos aqui. Esse primeiro tem y aqui e y aqui. A potência de todos é 1, então ok. Em relação ao y, ele passa, ele é linear. Agora a gente observa os coeficientes. Quem acompanha esse cara aqui é 1, esse cara não tem y, então é linear. Quem acompanha esse y aqui é 2, também é linear, e quem acompanha esse y é 1, então ele também é linear. Então essa equação toda é linear. Essa nova equação aqui tem y aqui, aqui e aqui. Todos eles têm potência 1. Ok. Os coeficientes, aqui é 1, aqui é t, observe que é t, não tem problema. Aqui é menos 5. Ah, então beleza, esse cara também é linear. Bora ver essa outra equação aqui. Você tem esse y aqui, que é a derivada segunda, e esse y. Os dois têm potência 1. Então beleza, pela potência ele passa. Mas na hora que você olha para esse cara aqui, esse cara é seno de y, ele é uma função de y. Então esse coeficiente aqui ele não é linear, ele depende de y. Então esse cara aqui não pode ser linear. Essa nova equação aqui, ó, tem y aqui, aqui e aqui. Todos têm potência 1, beleza. Só que é o seguinte, ó, esse coeficiente aqui, ele depende de y. Então essa equação não é linear. E por fim esse cara aqui. Ó, tem y aqui e tem y aqui. Só que isso aqui tem potência 2. Bom, por ser diferente de 1, esse cara não é linear. Bom, galera, a classificação das equações diferenciais é apenas isso. As equações que a gente vai trabalhar nessa disciplina são equações que sejam EDO, seja ordinária, sejam linear e que seja de primeira ou de segunda ordem, tá certo? As equações que a gente vai trabalhar são sempre nesses tipos. Então é isso, galera. Para por aqui. Na próxima aula a gente começa para valer. Valeu!